todos, José Gelson Miola falando, presidente do Cindy Lojas Alto Uruguai, vice-presidente da FEComércio do Estado do Rio Grande do Sul, Sesc e Senac. Quero cumprimentar toda a nossa diretoria, diretores, vice-presidentes, os nossos associados, representados, os nossos diretores de Sesc e Senac, a equipe de colaboradores do A1 Online e a todos que estão conosco neste momento para o nosso boletim informativo Cindy Lojas Alto Uruguai, FEComércio RS, Sesc e Senac. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá, porque temos muitas informações importantes, aliás, como sempre, né? Vamos à primeira delas. O Superior Tribunal Federal julga improcedente a ADI número 1625 e mantém decreto que denuncia a Convenção número 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, relativa ao término da relação de trabalho por iniciativa do empregador. Após 26 anos de ajuizamento e por maioria de votos, o STF considerou constitucional a denúncia do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o que permite a rescisão do contrato de trabalho em qualquer tempo, independente do motivo. Bem, isto significa que os empregadores, como sempre foi, têm a liberdade para contratar e no momento da rescisão do contrato de trabalho também tem que ter obrigatoriamente a liberdade para poder demitir. Sabemos que dificuldades econômicas acontecem, muitas vezes mesmo o empregador fazendo o possível, fazendo de tudo para não desempregar, mas a realidade às vezes se mostra diferente da sua vontade. Então precisamos ter a mesma liberdade na hora de contratar quanto na hora de demitir. E a reforma trabalhista, que aconteceu ainda em 2017, do então governo Michel Temer, trouxe bastante segurança jurídica para essa relação capital e trabalho, tornou mais favorável essa relação, mais harmônica, mas a nossa preocupação agora é que o atual governo está em vias de encaminhar ao Congresso reformas com possível extinção da reforma trabalhista. Então a nossa preocupação da FEComércio é muito grande quanto a isso. Nós estamos realmente preocupados porque avanços que nós tivemos na reforma de 2017 poderão ser extintos. E essa relação capital e trabalho, que hoje nós temos segurança jurídica, nessa relação poderá desistir. Então, estamos atentos e todo e qualquer movimento por parte do governo federal também movimentará a FEComércio com suas assessorias e nós buscaremos, então, respaldo junto ao Congresso Nacional, Câmara e Senado da República para que isso não aconteça e esse retrocesso não aconteça nessa relação capital e trabalho que tem se tornado mais favorável após a reforma trabalhista de 2017. Muito bem, após mais de 1 milhão de assinaturas, foram vetados os artigos 11 e 12 do PLV número 09/2023, que previa desviar 5% dos recursos do Sesc e Senac para a Embratur divulgar o Brasil no exterior. Uma grande conquista, pois não precisaremos mais fechar mais de 100 unidades do Sesc e do Senac em todo o país. Na verdade, é algo que nós só deixamos de perder, porque nós já tínhamos esses recursos e que se nós viéssemos a perdê-los, nós seríamos obrigados em todo o país diminuir a qualidade de serviços prestados de forma gratuita às comunidades. E eu cito sempre o caso de Poconé, no Mato Grosso, em que a unidade do Sesc lá é praticamente responsável pela economia de toda a cidade, de todo o município, né? Nós temos logo ao lado o hotel do Sesc, onde detém o Sesc a maior reserva de proteção ambiental particular do país. São 160 mil hectares preservados pelo Sesc. Então, além de fazer um trabalho extremamente voltado com responsabilidade na proteção do meio ambiente, nós temos também essa função social junto ao município de Poconé, no Mato Grosso, onde o Sesc é responsável por girar a economia daquele município. Então, é apenas um caso, mas isso poderia ser replicado para todos os estados da federação e nós estamos
felizes então que isso não aconteceu. Nós poderemos manter os nossos serviços do SESC e do SENAC, que são excelência e são reconhecidos no mundo, e poderemos mantê-los em seu nível máximo de qualidade. Um ganho para nós continuarmos prestando os melhores serviços. Você sabia que até o dia 25 de maio deste ano, todos nós, inclusive os senhores que nos assistem aí, trabalharam para pagar impostos, ou seja, de 1º de janeiro a 25 de maio deste ano, nós somente pagamos impostos. Parece um absurdo, mas não é, e a FEComércio elaborou um vídeo em que mostra muito bem esta realidade. Vamos assistir ao vídeo. Você sabia que todas as horas de todos os dias trabalhados em 2023 até agora foram destinadas só para pagar impostos? Isso mesmo! O Dia Livre de Impostos surgiu como forma de manifestação contra as altas taxas tributárias que incidem nos produtos e nos serviços. Até esta data é como se você só tivesse trabalhado para pagar impostos e apenas a partir de hoje isso terminasse. Em 2023, foram necessários 145 dias para o pagamento de impostos. Por conta disso, a data este ano é 25 de maio. Para chamar a atenção a respeito do assunto, diversos lojistas em todo o Brasil estão vendendo seus produtos sem atribuir os valores tributários ao preço final. Aliás, qual seria o valor dos produtos sem a cobrança dos impostos? Para marcar a data, vamos responder a essa pergunta usando 4 exemplos. Vamos começar pela gasolina. Se agora você paga aproximadamente R$ 5,29 pelo litro de gasolina, sem impostos você pagaria somente R$ 2,59. Chocante, não é? Já falando em alimentação, sem impostos, o preço de uma dúzia de ovos passaria de R$ 8,38, por exemplo, para R$ 6,52. O valor com impostos de uma lata de refrigerante é de R$ 2,49. Sem impostos, o mesmo refrigerante custaria apenas R$ 1,62. Agora, um produto básico de higiene, o desodorante spray. Considerando que hoje ele é vendido por R$ 12,99, sem impostos ele custaria R$ 7,44. Todos esses tributos impactam diretamente no seu poder de compra, incluindo itens essenciais do dia a dia, como alimentos, roupas, transporte e até mesmo medicamentos. Esses valores que pagamos diariamente deveriam se transformar em melhorias para toda a sociedade. FEComércio RS, há mais de 7 décadas lutando pela racionalização dos impostos. O decreto 56.670/2022, que determina a vinculação dos comprovantes de pagamento à nota fiscal, será abordado no dia 14 de junho, às 14 horas. Para quem tiver dúvidas e quiser participar, basta acessar o site da FEComércio RS, a palestra é gratuita. Esse decreto, muitos estão entendendo que o governo do estado, através da Secretaria da Fazenda, está exigindo a implementação do TEF. Nós já falamos isso num outro momento, mas isso não é verdade. A Secretaria da Fazenda não está exigindo aquele formato em que você contrata um serviço, você paga uma taxa de 500, R$ 1.000 a R$ 1.500 para implantar os serviços do TEF, e depois você paga uma mensalidade de cerca de R$ 150, R$ 160 por terminal. Esses valores são progressivos conforme o aumento dos terminais contratados, mas a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul não está exigindo isso. O que ela quer é tão apenas que os POS, por exemplo, que estão sendo utilizados hoje, poderão continuar sendo utilizados, apenas que haja uma vinculação desse meio de pagamento à nota fiscal. E isso é muito simples de fazer. Não há necessidade de contratar TEF, não há necessidade de ter outros custos. Basta apenas as software houses adequarem os seus sistemas a essa necessidade do governo, né? Então, nós temos todas as orientações junto à FEComércio para que nós não precisemos contratar esse serviço que custa caro,
né, e onera o custo das empresas. Então, fica bem claro aqui que o TEF não é uma obrigatoriedade da Secretaria da Fazenda, os POS poderão e deverão continuar sendo usados no mesmo formato que estão sendo utilizados hoje, tá bem? Essa é uma dúvida que nós precisamos esclarecer a todos os comerciantes. Reajuste do salário mínimo regional. Esse é um tema sempre importante e que a FEComércio tem buscado ao longo dos anos e trabalhado pela extinção do piso regional, uma vez que o estado do Rio Grande do Sul não é mais aquele exemplo de ambiente de negócios, empreendedor, com impostos baixos, não, muito pelo contrário, como nós sabemos, hoje empreender no Rio Grande do Sul custa muito caro, manter as atividades empresariais aqui é muito caro, né? Então, as federações empresariais do Rio Grande do Sul manifestaram contrariedade ao reajuste que será proposto pelo governo do estado para o salário mínimo regional. O reajuste anunciado pelo governo estadual de 9% surpreendeu a FEComércio, tanto pela ausência de diálogo prévio como pela magnitude do índice proposto. Então vejam, senhores, nós estamos fechando agora, nos próximos dias, a nossa convenção de trabalho junto ao sindicato laboral e nós estamos trabalhando em cima do índice que ele supera poucos 3 pontos percentuais. E aí o governo do estado vem com uma proposta 3 vezes superior a isso, ou 2,5 vezes, porque nós não fechamos ainda o índice nos seus pormenores, mas é uma proposta totalmente incabível. Nós não temos como absorver o custo de nossas empresas de 3 vezes os índices oficiais de inflação que são determinados pelo próprio governo federal. Então, 9% em cima de uma inflação de 3,5% ou no máximo 4% torna impraticável a continuidade de muitos negócios, principalmente os pequenos negócios. A FEComércio está muito atenta a isso e nós já estamos trabalhando para que isso não aconteça. Inclusive, como falei anteriormente, a existência do piso regional no Rio Grande do Sul não se justifica mais. Nós não somos mais exemplo de economia competitiva mais para os demais estados da federação, muito pelo contrário. Então a FEComércio trabalha e vai continuar pleiteando pela extinção do salário mínimo regional, porque essa é uma relação capital e trabalho que as entidades patronal e sindical fazem muito bem, não há necessidade do governo do estado intervir nessa relação capital e trabalho. Olha só que notícia interessante. No dia 1º de junho, o presidente da FEComércio RESC e do Conselho Deliberativo do Sebrae RS foi homenageado na Grécia em um importante evento ligado ao turismo, o que comprova o reconhecimento do Brasil nesta área, não necessitando, portanto, retirar recursos do SESC e do SENAC para investir e divulgar o turismo fora do Brasil. Nós fazemos um trabalho de divulgação aqui mesmo e através de boas práticas já divulgamos o turismo fora do nosso país. Então, um belo reconhecimento ao nosso presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon. A economista-chefe da FEComércio do estado do Rio Grande do Sul, doutora Patrícia Palermo, gravou um vídeo no qual ela nos mostra um pouco da atual conjuntura econômica do nosso país. Vamos assistir o vídeo. Olá, meu nome é Patrícia Palermo, eu sou economista-chefe aqui da FEComércio do Rio Grande do Sul e eu estou gravando esse vídeo a pedido do senhor Gelson Iola, presidente do Cindy Lojas do Alto Uruguai e também vice-presidente aqui da FEComércio. A ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre o cenário econômico e sobre as suas perspectivas. A análise aqui vai se basear basicamente em 3 frentes: atividade econômica, inflação e juros. Quem observou o noticiário econômico das últimas semanas deve ter visto que existia muita expectativa a respeito dos dados relativos à atividade econômica nesse primeiro trimestre. E, finalmente, foi divulgado o PIB do primeiro trimestre, e o resultado veio bastante positivo, com um crescimento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao último trimestre de 2022. Esse dado extremamente positivo, ele veio basicamente alicerçado no desempenho da agropecuária. Esse ano vai ser um ano de safra recorde no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo uma situação completamente distinta. É o 2º ano consecutivo que nós temos estiagem e, obviamente, a gente não acaba surfando nessa onda. Mas no Brasil,
houve aumento tanto de produção quanto de produtividade. Nossa safra de soja, por exemplo, vai ser uma safra recorde. E, inclusive, é justamente essa questão da safra recorde que está forçando os preços da soja ficarem bem mais baixos esse ano no Brasil. E eu falo no Brasil porque isso não é uma realidade do mundo inteiro, é uma realidade tipicamente nossa, uma questão de um aumento muito grande da nossa produção, sem uma capacidade de escoamento adequada e outros condicionantes que levaram efetivamente a esses preços mais baixos. Mas não foi só a soja que performou bem, a gente teve várias outras safras que são típicas desse primeiro trimestre do ano, performando muito bem, como foi, por exemplo, o caso do milho. À exceção do arroz, basicamente a gente teve um desempenho agropecuário excepcional nesse primeiro trimestre do ano. Quando a gente olha para outros setores da economia, como, por exemplo, a indústria e os serviços, a gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. A indústria ela teve queda em relação ao trimestre anterior, mas a queda foi uma queda menor do que a gente verificou no último trimestre de 2022. E os serviços performaram melhor do que no último trimestre do ano de 2022. Registraram um crescimento de cerca de 0,6%, superior àquele que tinha sido gerado no último trimestre de 2022. Ajudou aqui também, né, o próprio desempenho da agropecuária em virtude dos transportes. Então, quando a gente olha em termos de atividade, a economia brasileira ela tem se mostrado um tanto resiliente. Se a gente observasse uma série de outros condicionantes, né, como, por exemplo, a política monetária restritiva, que a gente está sujeito há tanto tempo, com taxas de juros tão altas, uma inflação aí que insiste em permanecer elevada também, era de se esperar que a atividade econômica até tivesse tendo um desempenho menor do que ela está tendo. Mas, felizmente, a gente tem tido um resultado melhor. Vou voltar aqui a ressaltar que esse resultado é fortemente amparado no desempenho da agropecuária e que é diferente da sensação que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, em virtude da forte estiagem que nós temos tendo. No entanto, apesar desse cenário, com alguns limitantes relevantes para o nosso crescimento econômico, o mercado de trabalho, que obviamente é uma variável extremamente importante, especialmente para sustentar o consumo das famílias, tem performado muito bem, né? Performado, inclusive, melhor no Rio Grande do Sul do que na média do país. Só para você ter uma ideia, no mês de abril, a gente conseguiu criar aqui no estado do Rio Grande do Sul cerca de 11.500 novos empregos. Ano passado, a gente tinha gerado algo em torno de 8.500 empregos. Tirando a construção civil, todas as atividades praticamente performaram melhor do que no mesmo período do ano passado. Até a agropecuária, que costuma demitir nessa fase do ano, ela gerou, ou melhor, ela destruiu menos empregos em abril de 2023 do que em abril de 2022. E esse desempenho positivo do mercado de trabalho é uma variável importante para sustentar o consumo das famílias, como eu tinha dito anteriormente, num cenário em que a inflação continua pressionando os orçamentos e a gente tem taxas de juros também bastante elevadas, restringindo tanto o apetite por crédito, quanto também fazendo com que as instituições financeiras, de olho numa inadimplência maior, também sejam mais cautelosas na cedência do crédito. Então, o que é importante a gente destacar aqui? A inflação que vem incomodando as famílias nos últimos tempos, ela vai continuar sendo uma pedra no sapato. Uma notícia boa é que os alimentos, que durante muito tempo foram um complicador seríssimo da inflação, eles estão diminuindo o seu ritmo de crescimento. E isso, obviamente, gera um alívio aí sobre o orçamento das famílias. Mas a inflação vai continuar elevada e continuar sendo um problema. Então, quando acontece isso, as famílias no Brasil elas sempre olham para preço como algo importante. Mas num cenário como esse, elas olham ainda mais.
Então, se você tem na sua loja, no seu negócio, produtos em que o seu preço ele é um fator de destaque, use isso a seu favor. Isso pode ser uma excelente porta em que as pessoas possam ingressar dentro do seu negócio e adquirir outras coisas também. Outra questão importante é a questão ligada ao crédito. O crédito está mais caro. Para quem? Para famílias e para empresas. Se o crédito está mais caro para as empresas, a gente tem que cuidar muito bem para quem a gente, empresa, vai ceder crédito. E por que isso? Porque quando a gente cede crédito para alguém, a gente está abrindo mão de dinheiro no nosso caixa. Se a gente abrir mão demais, talvez sejamos nós, empresas, que tenhamos que ir lá buscar no mercado financeiro esses recursos. E esses recursos estão efetivamente mais caros. Outra coisa importante é lembrar que a inadimplência está alta e não tem sinal de que vai baixar nos próximos tempos. Então, quando for ceder o crédito, também tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando a gente empresta e esse recurso, né, não é pago, obviamente aquilo vai fazer falta no nosso caixa e numa situação de juros elevados, isso pesa ainda mais. Para encerrar esse pequeno comentário sobre questões econômicas aqui, vale salientar que é muito provável que a economia não passe por uma grande guinada ao longo desse ano. A gente vai continuar batalhando contra a inflação, e batalhar contra a inflação significa continuar tendo juros altos, ainda que eles possam diminuir. Hoje, quando estou gravando esse vídeo, a taxa de juros no Brasil está em 13,75% ao ano. É possível que ela venha a cair no segundo semestre do ano? Sim, é possível. Mas não necessariamente isso vai acontecer. E se acontecer, a gente vai ficar ainda com taxas de juros elevadas. Estamos falando em terminar o ano em algo em torno de 12,5%, 12,75%. O que significa isso? Significa que ela baixa, mas baixa com um patamar ainda elevado. Então, dentro desse contexto, é muito importante controlar o fluxo de caixa, controlar a inadimplência, negociar muito bem com fornecedores as compras, para que você, obviamente, né, tenha estoques que sejam adequados e não estoques pesados demais para o tamanho do seu negócio. E lembrando sempre, né, que nós estamos num ambiente que, por mais que as pessoas vejam no mercado de trabalho, né, uma situação bastante confortável, a gente tem ainda muitas incertezas na economia que faz com que todos os consumidores ajam de forma mais cautelosa. O que significa dizer isso? Significa dizer que vender continua sendo complicado. As pessoas não vão comprar. É efetivamente as lojas que precisam fazer esse esforço de venda para que a venda aconteça. Então, eu desejo a todos sucesso nos seus negócios e que contem sempre conosco no Cindy Lojas e na FEComércio do Rio Grande do Sul. Obrigada. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios do A1 Online para o boletim do Cindy Lojas Alto Uruguai, FEComércio RS, Sesc Senac, a presença do comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, Major André Conigones. O comandante do 13BPM nos fala sobre a recriação, porque no passado já existiu aqui em Erechim, na região, o CRPO. Comandante Conigones, seja bem-vindo aos estúdios do A1 Online. E me diga, inicialmente, como foi recebida a notícia pelos integrantes do 13BPM sobre a recriação do CRPO Norte, que é uma demanda antiga da nossa comunidade? Boa tarde, Miola. Boa tarde a todos que nos veem. É um prazer, uma satisfação estar aqui conversando com vocês, né? Sabe que o Comando Regional de Polícia Extensiva era uma velha busca nossa, né? A gente estava há muito tempo já esperando pela instalação desse Comando Regional. Então, na última reunião da MAU, veio o nosso comandante regional de Passo Fundo, o Coronel Silon, e na frente de todos os prefeitos, né, que compõem
o Alto Uruguai, né, anunciou que o governo do estado agora bateu o martelo e vai haver a criação então do Comando Regional de Polícia Extensiva Norte, né, aqui na cidade de Erechim. Uma aspiração nossa de há muito tempo. Recebemos muito bem, porque a gente sabe dos benefícios que vai trazer, né, para a nossa região, para o policiamento extensivo, mas principalmente para a comunidade, né. Então foi muito bem recepcionada pelos integrantes do 3BPM essa luta já que era de vários anos aí. Perfeitamente. Inclusive nós, as entidades participaram dessa busca, dessa conquista, né? E é importante porque o 13BPM, que era o maior batalhão do estado do Rio Grande do Sul em número de municípios, né? Terá ampliado ainda mais a sua área de atuação, uma vez que trará para o 13BPM outros novos municípios, que hoje pertencem a outras regionais, não é isso? Isso. O planejamento, claro, ele partiu da Brigada Militar, que buscou fazer essa regionalização, mas ela não seria possível, você bem citou, sem a participação de várias entidades, né, que mostraram da importância, mostraram também do desejo da comunidade de Erechim de contar com essa regional da Brigada Militar aqui na cidade de Erechim. Afinal de contas, todos os outros órgãos de Estado já possuem uma regional em Erechim, né? Então o Erechim merecia também a regional da Brigada. Se a gente olhar a educação, tem a 15ª CRE. Se a gente olhar a Polícia Civil, tem a 11ª Delegacia Regional. A saúde também, se não me engano, a 11ª área aqui da nossa região. Então só a Brigada Militar é que não tinha ainda um comando regional. E agora então vai ser criado. E claro, para poder criar um comando regional, ele precisa ter mais do que um OPM. OPM é uma organização policial militar, né? Então vai ser criada também uma em Getúlio Vargas. Getúlio Vargas hoje é subordinado a Erechim, então ela vai ganhar um status de independência na sua organização militar. E com isso teremos 2 unidades, então uma em Getúlio Vargas e uma em Erechim. Isso possibilita que tenha uma regional em Erechim, né? Esse órgão coordenando esses 2 batalhões, né? E a nossa área ela vai ser um pouco modificada, né, Miola? Porque a gente tá buscando trabalhar na mesma área que a Polícia Civil trabalha, para ficar mais fácil nossa conversa, nosso planejamento, nossa interação com os policiais civis. Afinal de contas, nós dependemos do trabalho deles e eles dependem do nosso, né? Essa integração ela é muito salutar, né? Então a gente vai se adequar à divisão regional da Polícia Civil. Com isso a gente vai perder alguns municípios e ganhar outros tantos. A gente fica com o mesmo tamanho na quantidade de municípios, 37, né? O Comando Regional de Erechim aqui vai contar com 37 municípios, só vai mudar um pouco a configuração de quais municípios, né? E o senhor saberia, já estão definidos esses municípios que passarão a ter a cobertura do 13º Batalhão? Sim, viriam aqui para o Comando de Erechim os municípios de São José do Ouro, Machadinho e Maximiliano de Almeida, que hoje não pertencem para nós, e passariam a ser de Passo Fundo, do Comando Regional de Passo Fundo, os municípios de Sertão e Charrua. Hoje eles são aqui de Erechim. E mais o município de Três Palmeiras, né, vai passar a ser lá de Carazinho, né, do 38º BPM. Isso para a gente se adequar e ter a mesma área que a 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil possui. Perfeito. E a criação do CRPO Norte, que já existiu aqui em Erechim, que na ocasião funcionava junto ao 13BPM, né? A sua recriação vai tornar mais ágeis os processos de tomada de decisões e ações que o 13BPM pratica no seu dia a dia, numa conversa diretamente com o comando em Porto Alegre, sem precisar, digamos, se dirigir a Passo Fundo, o que vai trazer certamente um ganho de qualidade, especialmente em tempo para praticar a ação, não é isso? Isso. Não que a gente não estivesse sendo bem atendido por Passo Fundo, pelo contrário, né?
a integração com Passo Fundo sempre foi muito boa e tal. Mas, que nem eu disse, né, a importância da cidade de Erechim, já a 12ª maior cidade do estado, então, em população, né, se pegar outros indicadores, ela está até melhor colocada, né. Então, o gerenciamento das operações ele passará a ser feito aqui em Erechim, né? Sem precisar passar por Passo Fundo, ir a Porto Alegre após. Também outras coisas como o gerenciamento de efetivo, vai ter um aumento maior do orçamento que a gente vai precisar, porque a gente não vai mais, por assim dizer, concorrer com Passo Fundo, né? Vai buscar direto em Porto Alegre, então traz vários benefícios para o policiamento extensivo da nossa região. Perfeito. Como é que o senhor vê, comandante, a união, a integração das entidades? E aqui eu cito o programa Sentinela, que começou lá em 2017, final do ano 2016, e que na época se chamava projeto, hoje se chama programa, e que também colaborou para colocar o município de Erechim como referência em segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Essa relação com as entidades, que são 14 hoje, que compõem o Sentinela, como é que o senhor vê essa relação? É salutar? Ela trouxe um engrandecimento nessas conquistas todas para a segurança pública da nossa região? Com certeza, Erechim é diferenciado, né, e não só na área de segurança pública, por causa do envolvimento das várias entidades que existem na cidade, dos vários órgãos, que entendem que o trabalho em conjunto, o trabalho colaborativo, ele sempre vai trazer resultados melhores, né. O Sentinela é fruto disso, né. Tínhamos um problema lá em 2016, 2017, né, Miola? Você que é o fundador, eu nessa época, diga-se de passagem, não trabalhava em Erechim, né? Tinha um problema de segurança pública na cidade, índices aumentando, efetivo cada vez melhor, precisava ser feito alguma coisa. E os senhores optaram por criar o projeto Sentinela, né? Agora o programa. E é uma coisa que deu muito certo graças ao envolvimento de todas essas entidades. Todas elas sabendo do seu papel, bem cumprindo o seu papel e colaborando com as outras entidades. É esse exemplo de sucesso que temos aí hoje, né? Os índices de ocorrência de lá para cá já caíram 60%, em que pese aumentou a população, aumentou a movimentação da cidade, porém os índices caíram graças a essa ampliação do uso da tecnologia que o programa Sentinela traz para a cidade. E essa tecnologia, como o senhor coloca, ela não está apenas hoje no vídeo monitoramento, que foi o formato em que o programa começou lá atrás, Sim. né? Hoje nós temos algo que é tão ou mais importante que o vídeo monitoramento, que é o cercamento eletrônico. Ou seja, Erechim e outros municípios da região estão cercados eletronicamente, alguns municípios estão gradativamente implantando seus sistemas, todos serão replicados aqui em Erechim. E isso dá uma segurança porque qualquer veículo que tenha alguma irregularidade registrada no sistema serão captados pelas câmeras com leituras de placas, não é isso? Isso, é o uso da inteligência artificial, né, a nosso favor. Se o policial tivesse que ficar, por mais que traga benefício, né, mas ficar lá olhando a imagem para ver se um veículo passou ou não, demoraria muito tempo, né? Então se coloca câmeras já com essa tecnologia embarcada, né, e faz o reconhecimento da placa e depois propicia que a gente possa fazer uma busca, ou mesmo se a gente lança uma placa com problemas, ou ele busca no banco de dados lá do governo do estado que esse veículo está roubado, furtado, quando ele passar por uma dessas câmeras aí já vai dar o alerta. Por isso que é o cercamento eletrônico. Então hoje a gente já, dos 37 municípios que compõem o batalhão, né, já está com o vídeo monitoramento e o cercamento eletrônico em 30 municípios. São mais de 500 câmaras, né, em toda a nossa região, 70 delas de cercamento eletrônico. Então é difícil alguma coisa passar aqui pela região de Erechim e não ser detectadas pelos órgãos de segurança, né? E agora a gente está buscando uma ampliação, uma expansão nesse uso tecnológico e buscando câmaras de reconhecimento facial, né, que é o nosso próximo passo. Já tem algumas instaladas pela cidade, algumas cidades também, quando instalaram seus programas lá, já colocaram essa tecnologia e estamos caminhando então para esse novo sistema.
Perfeito, nós lembramos sempre, né, comandante, o primeiro e graças a Deus único sequestro que aconteceu na história de Erechim, nos seus 105 anos de fundação, que ocorreu há cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás, né, onde as Forças de Segurança Unidas, Polícia Civil, Brigada Militar, BOP, PRF, fizeram um trabalho magnífico e auxiliados pelas câmeras de monitoramento do Sentinela. E nós, naquela ocasião, estávamos apenas começando o cercamento eletrônico, mas já foi possível, com o vídeo monitoramento apenas, buscar as imagens, e aí toda essa força, essa união das polícias, foi possível então que o evento triste, trágico, mas tivesse êxito, porque a vítima foi devolvida à família sem... Desfecho com sucesso. Desfecho com sucesso. A vítima foi devolvida à família sem nenhuma escoriação, o resgate não foi pago e os sequestradores foram presos. Então, nos parece que o êxito foi total nessa operação, graças à tecnologia, não é? Com certeza. Porque era uma ocorrência que a gente partiu do nada, né? Não era uma ocorrência que foi visto pelas pessoas, né? Só ficou se sabendo como é a característica do sequestro, né? Só depois que já tinha acontecido, que a vítima já estava de posse dos sequestradores, né? Então se partiu do zero para tentar se descobrir, se desvendar esse mistério, né? E as câmeras de monitoramento, sem dúvida, foram essenciais, porque deram aquela linha de pesquisa, de raciocínio, né? Mostraram o que poderia ser os autores, né? Quem poderia ser os autores, veículos que estavam usando, enfim, como é que eles fizeram, foi tudo captado através das câmeras, né? Então, por isso que foi solucionado da melhor maneira possível. Perfeitamente, e veja que a união das entidades, comandante, ela tem trazido benefícios à nossa comunidade. Outra questão ligada à segurança pública é a construção do novo presídio de Erechim, que nós sabemos que está sob júdice, né? Mas são etapas que serão vencidas e nós acreditamos que nós teremos nosso presídio aqui em Erechim, que será exemplo para todo o Brasil. Então, etapas que precisam ser vencidas, infelizmente essas coisas acontecem, mas temos até que parabenizar o governo do estado, porque tomou a decisão, também pressionado pelas entidades. Lembro que nós estivemos em Porto Alegre, lá numa força-tarefa muito grande, buscando trazer essa conquista para a nossa comunidade, para a região Alto Uruguai, e isso vai acontecer, é questão de tempo. E já em relação ao programa Sentinela, aqui também vai o nosso reconhecimento, né, comandante, ao poder público municipal aqui, a Prefeitura Municipal de Erechim, a Câmara de Vereadores, o Poder Judiciário e a comunidade, os empresários que colaboraram para que isso tudo pudesse acontecer, ser viabilizado e nós sermos referência no Rio Grande do Sul em termos de segurança pública, aliás, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, né? No Rio Grande do Sul nós estamos aí entre os primeiros, imaginamos ser o segundo município mais seguro pelo que os índices mostram aqui no nosso estado. E agora, e o que é importante também, essas conquistas, nós não perdemos ao longo dos tempos, né? E a criação do CODER é importante, porque certamente quando algum órgão que já atua, que já funciona em Erechim, houver a possibilidade de ser retirado daqui e levar para outros lugares, nós estaremos atuantes e vigilantes para que isso não aconteça, né? Então a importância da atuação das entidades em conjunto faz melhorar as comunidades, né? Então nossos parabéns aqui ao poder público, né? Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal, o Poder Judiciário, toda uma comunidade que se uniu para trazer segurança pública para cá. E nós estamos falando em segurança pública num boletim que fala de comércio, mas tudo está interligado. Se nós não tivermos segurança para que os nossos consumidores possam andar pelas ruas para consumir, inclusive nos finais de ano até 8, 9 horas da noite, né? Os nossos comerciantes se sentirem seguros para manter as portas abertas, então nós teremos uma dificuldade de manter os postos de trabalho funcionando, né? Então a importância da segurança pública, ela está em todas as linhas de atuação da economia. Por isso nós estamos falando com o senhor aqui, né, gentilmente nos atendeu para falarmos sobre o CRPO, o presídio que será cedo ou tarde construído aqui em Erechim, e a segurança pública de uma forma geral.
Queremos parabenizá-lo também pela forma como tem conduzido o 13 BPM, nós que acompanhamos quase que no dia a dia, sabemos que o senhor e os seus antecessores têm feito um brilhante trabalho junto às nossas comunidades dos 37 municípios aqui da região Alto Uruguai, e o 13 BPM é um exemplo para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, queremos ouvir suas considerações finais e já deixar o convite para que retorne outras vezes. Sim, e cabe lembrar também, né, Miola, que o CODER está lutando também pela instalação da Delegacia de Polícia Federal, né? Agora ergueu mais uma bandeira, né? Então, louvável essa preocupação que a comunidade arechinense tem com a segurança pública. Por isso que dá tão certo, né? E o comércio, como você falou, é um dos principais, vou dizer assim, alvo da segurança pública, alvo no bom sentido, né? Porque a gente procura proteger muito o comércio, que é o nosso pulmão aqui da área central da cidade. E temos sempre os olhos voltados para o comércio, né? Só me resta agradecer, né, todo o empréstimo que vocês fazem para nós, da importância das entidades que vocês presidem, né, que dão uma visibilidade bem diferente e expressiva frente aos nossos governantes, né, e fazem com que isso retorne em apoio e recursos aqui para a nossa região. Graças a isso, a segurança pública prospera e toda a comunidade ganha. Então, também deixar meu agradecimento a você e a todas as entidades aí que sempre estão apoiando a segurança pública. O comandante falou aqui na criação da Delegacia de Polícia Federal, muito bem lembrado, e além da criação de um posto ou uma delegacia da Polícia Federal aqui em Erechim, né, comandante? Isso. Nós temos também um novo pleito que é a unificação das delegacias de polícia, para que todas possam trabalhar e atuar no mesmo local. No mesmo centro. No mesmo centro, para tornar as decisões e ações mais efetivas, além do que já são. Então, muito obrigado pela visita e volte outras vezes. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. De 12 a 14 de julho próximo, estaremos em Brasília para a realização do Cicomércio 2023, onde serão debatidos temas referentes às relações de trabalho, reforma trabalhista, negociações coletivas de trabalho e outros temas relacionados ao assunto. Então, a nossa agenda na Capital Federal, onde nós debateremos todos esses temas que são importantes e que trouxeram, após a reforma trabalhista, como falamos anteriormente, algumas questões relevantes na relação capital e trabalho, e o que nós sempre buscamos é segurança jurídica, e então nós debateremos todas essas questões no Cicomércio 2023 em Brasília, Distrito Federal, no mês de julho próximo. Hoje ficamos por aqui. Esperamos que as informações trazidas aqui lhes possam ser úteis. E aguardamos a todos no nosso próximo encontro. Até lá!